Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pitacos do Palpiteiro. Vamos que vamos, né? Galera, ontem eu tava vendo um vídeo eu assisti um vídeo, né, do canal Meteoro Brasil. Um vídeo onde eles fazem uma crítica ao capitalismo, uma crítica bem sutil, né? Mas eles fazem uma crítica ao capitalismo, né? E o pessoal tava nos comentários, eu entrei numa discussão, né, nos comentários lá sobre o capitalismo, porque tinha um pessoal lá dizendo que porque no capitalismo, se não fosse o capitalismo, não existiria internet, né? Não existiria desenvolvimento tecnológico, né? Como se a internet fosse uma criação do capitalismo, né? Mal sabem eles que a internet não é uma criação do capitalismo, uma criação estatal, né? Ela é uma criação do Estado americano, né? O Estado americano que investiu para se criar a internet, para se chegar no que é hoje a internet, né? Mas enfim, eles estavam lá discutindo isso, né? E eu fiquei pensando, né? Como as pessoas têm um cabresto, né? Como as pessoas não conseguem enxergar fora da caixinha. As pessoas não conseguem enxergar fora da caixinha. As pessoas nascem e desde que elas nascem, elas são criadas, né, de uma forma que elas não conseguem enxergar o mundo, as relações econômicas de uma forma diferente do que se pratica hoje. É como se as pessoas tivessem uma viseira que as deixassem cegas, literalmente. Eu não culpo as pessoas, em partes, né? Eu não culpo as pessoas por isso, porque eu também fui assim, né? Eu também fui assim por um bom tempo da minha vida. Eu também achava que não tinha como se produzir algo sem ser através do dinheiro, né? De um sistema monetário, né? Eu também achava isso, também pensava dessa forma, né? E a gente vai vendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você, para produzir algo, você não precisa de dinheiro. Você não precisa de dinheiro para produzir algo. O que você precisa para produzir algo? Você precisa da matéria-prima que você vai usar. Você precisa da matéria-prima que você vai usar. Você precisa da técnica que você vai usar, né? Que é a mão de obra. E você precisa da vontade de fazer algo. Da vontade de fazer algo. Você não precisa do dinheiro, né? Só que para a maioria das pessoas tem que ter dinheiro. Então tinha um rapaz lá nessa discussão que ele estava falando lá, mas como é que você vai produzir algo sem dinheiro? Para você produzir você tem que ter investimento. Tá, mas quem é que disse que o investimento que você tem que fazer tem que ser necessariamente dinheiro? No capitalismo é assim. No capitalismo de base monetária, né, que é o que a gente tem hoje, e é o que sempre foi, né, num sistema de propriedade privada, de base monetária, é assim, é desse jeito. Você tem que ter dinheiro, porque ninguém vai fazer nada de graça. As pessoas querem algo em troca. Agora, quem disse que essa é a única lógica possível? Quem disse que esse é o único jeito possível de se produzir algo, de se investir para produzir algo? Você pode investir trabalho, é a sua força de trabalho, apenas isso.
Só que as pessoas não enxergam. Elas não conseguem enxergar além do que o sistema, além do cabresto que o sistema colocou nelas. Elas não conseguem enxergar. Elas acham que obrigatoriamente para você fazer algo você tem que ter dinheiro. As pessoas não enxergam que o dinheiro, ele não vale nada, ele é só uma convenção humana. Aquele pedaço de papel lá, aquilo lá, na verdade, ele não vale porra nenhuma. Aquilo só tem valor porque a sociedade humana convencionou que tivesse valor. É uma criação humana. Não passa disso. Não passa de uma convenção humana. Mas o ser humano, ele não precisa de dinheiro para viver. Se você for ver na real, não precisa de dinheiro para viver. O que o ser humano precisa para viver? Água, comida, vestimentas, moradia, né? Vou saindo do mais básico para o mais complexo, né? Moradia, sistema de saneamento básico, luz elétrica, meios de transporte, acesso à saúde, acesso à educação e lazer. E lazer. É isso que o ser humano precisa. O ser humano não... Se você for ver, é igual o Eduardo Moreira, aquele economista que tem um canal, fala. Pega um milionário e tranca ele no cofre com todo o dinheiro dele. Deixa ele uma semana lá só com o dinheiro dele trancado num cofre. Vamos ver se ele vai estar vivo depois de uma semana. Não vai, vai morrer. Porque o ser humano não come dinheiro. O ser humano não bebe dinheiro. Aquilo ali, o dinheiro, ele não tem valor nenhum para a vida humana. Ele apenas representa uma forma, um meio de troca de riquezas, um meio de ter acesso a riquezas no sistema capitalista. Ou, melhor dizendo, num sistema com propriedades privadas dos meios de produção. Porque num sistema com propriedades privadas dos meios de produção, todo mundo quer ter a sua propriedade privada. Todo mundo quer ter o seu pedaço de terra, digamos assim, né? E para ter o seu pedaço de terra, você tem que ter o dinheiro de alguma forma, né? Você tem que ter o dinheiro de alguma forma. Seja ele dessa forma aí como nós usamos hoje, um pedaço de papel, seja ele como era usado no passado, por exemplo, sal, cabeças de gado, enfim, qualquer outra coisa que possa ser usada como moeda, né? Possa ser usado como moeda. Então todo mundo quer ter acesso à moeda, ao meio de troca, ao meio de acesso à riqueza. Por quê? Porque todo mundo quer ter a sua propriedade privada, o seu meio de produção. Então, numa sociedade assim, realmente é necessário a moeda, a existência da moeda, um sistema monetário. Porque ninguém vai fazer nada de graça, justamente porque todos querem ter acesso à terra, né? Que é o meio de produção mais primário. Agora, quem é que disse que essa é a única lógica possível de ser aplicada? A única lógica de produção possível para uma sociedade adotar? Não é. Não é. E é isso que as pessoas não enxergam. É isso que as pessoas não conseguem enxergar. Por quê? Porque tem um cabresto. Elas nascem nesse sistema. Elas nascem nesse sistema desde pequenas.
Elas são aculturadas, né? Porque o dinheiro tem valor, o dinheiro tem valor. E elas não conseguem pensar além disso, elas não conseguem pensar fora daquela caixinha. Elas não conseguem ver além da caixinha de que, na verdade, o dinheiro tem valor porque o ser humano convencionou isso. É uma convenção humana. Não passa disso. Convenções humanas podem ser alteradas. A hora que o ser humano decidir se juntar e alterar uma certa convenção, mudar algo, ele muda. É uma criação humana. Não é algo natural. Não é algo natural, é uma convenção humana. Então por isso que a gente vê, como eu falei do exemplo, pessoas como esse cara aí que estava debatendo comigo. Não, mas olha só, se não tiver investimento não se produz tecnologia. Se não tiver dinheiro, né? O investimento que ele está querendo dizer é dinheiro. Não é investimento da mão de obra, do intelecto de pessoas, da força de trabalho de pessoas. Não. Se não tiver investimento em dinheiro, né, um investimento monetário, não se produz nada. É o que ele estava dizendo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É como eu falei, para você produzir alguma coisa, você precisa de mão de obra, da matéria-prima e da vontade de fazer. É isso que você precisa para você fazer algo. Você não precisa de uma moeda para fazer isso. No sistema capitalista precisa. Eu concordo com você. No sistema capitalista precisa da moeda para fazer alguma coisa. Porque você precisa ter acesso à matéria-prima, você precisa ter acesso ao conhecimento, à técnica para fazer aquilo, ou contratar alguém que tenha aquele conhecimento para fazer aquilo. Enfim, aí você precisa de moeda. Aí eu concordo plenamente, mas no capitalismo. O capitalismo não é a única forma de se organizar a sociedade em termos de produção de riquezas. E é isso que as pessoas não enxergam. É isso que as pessoas não conseguem perceber. Porque tem essa viseira. E como eu volto a falar, eu não culpo as pessoas por isso. Porque elas, desde que elas nascem, elas estão aprendendo isso. Elas estão inseridas nisso e então elas realmente elas têm dificuldade para enxergar fora da caixinha. Eu também enxergava assim. Eu demorei anos para me libertar disso, para enxergar fora da caixinha, para começar a perceber que aquilo, o dinheiro, é uma criação humana. Aquele pedaço de papel não vale porra nenhuma. Aquele pedaço de papel não é o que alimenta um ser humano, não é o que faz um ser humano, um organismo vivo, ficar vivo. A gente precisa daquilo ali porque a gente está inserido num sistema que exige aquilo ali, que está baseado naquilo ali. Mas se a gente adotasse outra forma de fazer as coisas, um outro sistema que não se baseasse naquilo, a gente não precisaria daquilo. A gente não precisaria. Vamos fazer um exemplo hipotético aqui. Vamos imaginar que num futuro próximo aí estoure uma guerra nuclear, uma guerra atômica no mundo aí, entre as potências mundiais, e o planeta seja destruído, quase todo o planeta seja destruído, quase toda a população mundial morra, sobrem poucos humanos vivos, a maior parte do planeta fique degradado, muito pouca coisa dá para se aproveitar, né? E aí fique vivo, por exemplo, dentre as pessoas que ficaram vivas, né? Fique vivo um milionário lá, com uma grande quantidade em moeda, né? Em dinheiro, em notas, em moedas e tal, né? Aquilo ali, meu amigo, nesse novo mundo que vai surgir depois da guerra atômica, da guerra nuclear, não vai adiantar de nada. Aquela fortuna em moeda que o cara vai ter ali, não vai adiantar de porra nenhuma. Não vai adiantar porra nenhuma.
É uma coisa imprestável, só vai prestar para você pegar as notas e fazer fogueira com elas, para se aquecer. Só para isso. Ou para limpar a bunda. Para limpar a bunda. Na falta de água, você pode usar para limpar a bunda. Literalmente. Então, para vocês verem como aquilo ali não tem valor nenhum. Dinheiro não tem valor nenhum. Dinheiro não faz nenhum ser humano ficar vivo, não mantém nenhum ser humano vivo. E é isso que as pessoas não enxergam. Porque as pessoas estão com essa viseira, esse tapa-olho na frente, elas não conseguem enxergar. Aí fica igual o rapaz estava discutindo comigo. Ah, mas se não tem dinheiro, você não consegue fazer nada, é preciso investimento. É o que eu falei para ele, é preciso investimento no capitalismo. Investimento monetário, né, no capitalismo. Isso que você está falando é a lógica capitalista. Só que não existe só essa lógica. E o cara continua insistindo naquilo. Hoje de manhã ele estava lá escrevendo a mesma coisa que eu já refutei para ele, que eu já expliquei para ele. Né? O cara estava escrevendo a mesma coisa. Né? O que você faz sem dinheiro? Cara, você pode fazer tudo sem dinheiro. Tudo. Absolutamente tudo. Só que não no capitalismo, é óbvio, né? Que é o que eu tinha acabado de explicar para ele ontem, por exemplo. E o cara insiste. Por quê? Porque o cara não consegue enxergar fora da caixinha. O cara tem uma visão, uma viseira, né, que tampa a visão dele. Ele não consegue enxergar fora da caixa. E é o que acontece com a maior parte das pessoas. Né? Bom, é isso, galera. Aquele abraço e até a próxima.